Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o fundo MOL 11, um fundo de shopping, um dos melhores fundos de shoppings da bolsa, inclusive ganhou alguns prêmios que eu vou mostrar aqui para vocês. Além disso, a gente vai comentar um pouquinho das perspectivas do futuro desse fundo e da sua última aquisição, que foi 20% do Campinas Shopping, que ele fez através da sua quarta emissão de cotas, que aconteceu agora no final do ano. Bom, sem mais enrolação, o fundo ele ganhou aqui o primeiro lugar em rentabilidade no ranking de fundos de tijolos em 2022 e o terceiro lugar em rentabilidade no ranking geral de fundos imobiliários em 2022, ranking da Quanto Finance. Enfim, é um fundo que realmente está rodando redondinho, é um fundo que durante toda a época de baixa, de pandemia, não emitiu abaixo do patrimonial, conseguiu agora fazer uma compra à vista e eu vou comentar para vocês como que isso fez diferença nesse momento dessa aquisição. É um dos fundos que tem uma das menores taxas de administração do setor, então que deixa ele bem competitivo. Ele tem 9 shoppings no seu portfólio, resultado do mês anterior 0,78, tem aqui acumulado 30 centavinhos, que dá uma estabilidade maior ao rendimento. Lembrando que a Genial, ela tem como característica só subir o dividendo quando ela tem bastante certeza de estabilidade. Então, quando ela consegue chegar num patamar que não vai abaixar, claro, salvo eventos não recorrentes, casos fortuitos, ela vai manter naquele patamar. Bom, o gestor aqui no começo ele traz um cenário macroeconômico, falando dos problemas internos, dos problemas externos, comenta um pouquinho dos índices, também do Banco Central que manteve a Selic. Eu não vou entrar do CAGED, ele traz também. Eu não vou entrar nesses assuntos, apesar de ser muito interessante e eu recomendo a leitura, porque eles trazem uma visão. E aqui, pessoal, o que eu busco fazer? Eu gosto de ler sempre essa parte de cenário macroeconômico dos mais diversos fundos, porque assim a gente consegue ter uma temperatura e a gente vê a diferença entre os gestores e a gente consegue estudar mais sobre esse assunto, certo? Ter mais perspectivas. Bom, falando do fundo em si, no mês de dezembro, ele obteve um NOI caixa de 5,3 milhões, resultado de vendas do shopping ficou acima, 16% acima do mês de novembro de 2019, totalizando quase 78 milhões de reais. O legal desse fundo, tem de diferença para outros fundos de shopping, é que ele compara sempre com 2019 e ele traz esses dados. Lá embaixo, que ele traz a descrição dos ativos, cada um individualizado, às vezes ele faz uma comparação com anos diferentes, mas ao menos nos gráficos ele traz para a gente esses dados. Tem fundo que não traz. Pessoal, eu já falei disso em vários vídeos. Fundo imobiliário, a gente tem que ter localização, qualidade do portfólio, gestão. É um tripé muito importante. Claro que tem outras características a serem analisadas, mas gestão eu vejo que é uma parte que os investidores eles não ligam pouco e é um dos fatores mais importantes. A gente ter confiabilidade na gestão, ter uma gestão transparente faz muita diferença. Continuando, ambos os resultados mencionados anteriormente desconsideram o Madureira Shopping, que foi adicionado recentemente, né? Adicionando o Madureira Shopping ao comparativos, atingimos um NOI caixa de 7,7 milhões, totalizando 112 milhões em vendas. O Madureira Shopping, que eu vou mostrar para vocês na pizzazinha ali do fundo, representa uma grande parte. Aqui ele traz uma questão de rentabilidade do fundo, quanto o fundo conseguiu render. Então a gente tem aqui um dividend yield de 9% para um fundo de tijolo, é bem atrativo. Lembrando que a cota desse fundo ficou amassada por muito tempo ali na faixa dos 90, 95. Quem conseguiu adquirir cotas a esse valor conseguiu um yield até maior. Lembrando que não é uma recomendação de compra, estou só analisando. E o fundo conta com uma garantia de renda mínima em aproximadamente 22% da BL do portfólio, dando uma maior garantia para enfrentar turbulências no curto prazo. Lembrando que tem essa renda mínima, mas o fundo ele tem performado bem em seus ativos, então isso traz uma segurança maior. Falando da quarta emissão do fundo, ele conseguiu captar aqui 168 milhões, sem considerar a taxa de distribuição, e 170 milhões considerando a taxa. Com esse dinheiro, o que ele fez? Ele soltou esse fato relevante, onde ele concluiu a aquisição da participação direta de 20% do Campinas Shopping, que é um shopping localizado
do outro lado da cidade de Campinas, a gente tem na entrada, digamos assim, para quem vem mais aqui do interior, o Shopping Dom Pedro. Do outro lado a gente tem o Campinas Shopping, que é um fundo já maduro, que performa bem e que, como a gente vai ver nos próximos relatórios, é um fundo que consegue manter ali sempre a sua geração de caixa bem elevada, como eu disse, é um shopping maduro. Então ele concluiu a compra da fração desse shopping, 82 milhões ele pagou à vista, até destaque em vermelho aqui, e os outros 55, quase 56 milhões foram pagos com cotas do fundo. Para essa transação, estima-se um cap rate anual de 9,5%, calculado com base na receita operacional líquida, estimada para o Campinas Shopping para os próximos 12 meses. Lembrando que, puxando de cabeça aqui, quando o fundo soltou esse fato relevante, ele fez uma estimativa de um aumento de quase 6 centavinhos por cota depois dessa compra. E o que foi o diferencial desse fundo no momento da aquisição dessa fração do Campinas Shopping foi que ele conseguiu pagar à vista. A gente sabe que outros 2 fundos de shopping participaram dessa compra, um deles teve que se alavancar uma taxa alta, então isso vai corroer um pouco da rentabilidade. E o MOL, premiado ali por sua boa gestão, conseguiu fazer uma captação no momento preciso do mercado, conseguiu fazer essa compra à vista. Continuando, outra informação bem importante. No final do ano, teve a reavaliação anual dos ativos, e os ativos foram avaliados a valor de mercado, e essa reavaliação resultou em uma variação positiva de 11,1% em relação ao valor anterior, o que também representou uma variação positiva de aproximadamente 11,9% no valor patrimonial de cada cota com a data base de 23 de dezembro. Então, pessoal, aqui é interessante que a gente viu que o VP do fundo subiu, então quem conseguiu comprar aquelas cotas a 90, 95 também teve essa marcação positiva. Isso no médio e longo prazo, a tendência é que a cota se valorize, claro, mantendo sempre essa reavaliação positiva, ou ao menos igual, mas o ideal é que seja ali reavaliação positiva ao menos pela inflação no longo ao longo dos anos. Que a gente tem a DRE, a gente consegue ver que o fundo está gerando 0,78 centavinhos, com possibilidade de aumentar. Acho que o fundo, aí é uma expectativa minha, não é guidance, a gestão não traz essa informação, vai conseguir subir talvez para um 0,80, que é um yield bem atrativo para o fundo, um fundo que tem ali sim uma alavancagem, a gente vai comentar abaixo, mas que conseguiu fazer uma compra à vista, que trouxe bastante diferencial para o fundo. A gente vê aqui a pizza do fundo, os shoppings que eles têm no portfólio. A gente vê aqui que o Madureira Shopping é relevante. Aqui é minha crítica para a gestão. Eu, particularmente, tenho um pouco de dificuldade em diferenciar essas cores. Então, esse azul para esse azul, por exemplo, é meio próximo para a gente olhar aqui. Então, poderia, para mim, ser coloridaço, o máximo de cores possíveis, bem diferentes, ia facilitar. A gente tem aqui a abertura do resultado do fundo, é bem interessante. Então, por exemplo, aqui em dezembro o fundo conseguiu gerar 85 centavos. Ele teve aqui uma rentabilidade do caixa, então isso ajudou. Mas, foi o que eu disse, no futuro eu acho que esse fundo vai conseguir pagar um pouquinho mais. Principalmente se ele conseguir fazer mais uma emissão e quitar a alavancagem. O fundo ele tem aqui uma liquidez de 1,5 milhão, é boa, poderia ser melhor, mas é bem boa. Aqui ele traz uma tabela de rentabilidade ao longo dos anos. A gente vai olhar aqui, ele está praticamente empatado com o CDI e ganha do IFIX. Mas a gente tem que considerar que a gente está com um CDI alto, a média um pouco mais baixa no Brasil. E o fundo ainda assim tem conseguido ganhar por um pouquinho. E vamos ver no longo prazo, porque o fundo ainda é um fundo de 5 anos. A gente tem que ver esse gráfico daqui mais 5, por exemplo. Vai ter uma noção mais precisa. Aqui ele tem a participação nos shoppings, então a gente vê que ele tem alguns que ele é majoritário e tem outros que ele tem fração. Tem aqui 33 milhões em aplicação financeira, é sempre interessante ter um caixa. Às vezes precisa fazer algum tipo de obra no ativo ou alguma melhoria, então é importante ter esse caixa. Obrigações do fundo. Após a aquisição do Madureira Shopping, o fundo passou a ter obrigações a prazo devido a uma emissão de CRI com 2 séries no valor total de 250 milhões. Então a taxa aqui IPCA mais 6,5, uma taxa atual até ok, um pouco alta, mas ok, tem fundo aí que está pegando uma taxa até maior para se alavancar.
E seria interessante, pelo menos nesse relatório eu não encontrei se tem multa de pré-pagamento. Seria interessante a gestão trazer essa informação. E quem sabe o fundo consegue fazer uma emissão e quitar essa alavancagem, ou, dependendo, ele consegue aqui fazer a venda de algum ativo e quitar essa alavancagem. Aqui ele traz os gráficos, pessoal, a mesma crítica para mim, podia ter uma cor um pouquinho diferente, mas tudo bem. Caminhando aqui pro resumo dos ativos, a gente vai ver, eu grifei só esse primeiro, porque o fundo ele sempre traz o mesmo texto e ele vai mudando aqui a porcentagem da rentabilidade em comparação ao período que ele quer usar aqui para comparar. Então, por exemplo, o volume de vendas foi 22% superior a novembro de 2019. Ele só vai mudando esse número. Eu não vou entrar em cada ativo porque eu já tenho um vídeo aqui, os 4 melhores fundos imobiliários para se investir, e um deles que eu coloquei na lista é o MOL e eu entrei especificando em cada ativo. A única coisa que eu deixo aqui de ponto de alerta é que o fundo, em alguns momentos, ele não compara sempre com 2019. Então, por exemplo, as vendas do Shopping Itacaruna, ele compara com o ano anterior. Só que o ano anterior, aqui como é referente a novembro, ele está usando 2021. Só que 2021 a gente sabe que o fundo ainda teve abertura, fechamento, então aqui eu gostaria que ele comparasse com 2019, para manter sempre essa linha. Mas tudo bem, ainda assim tem esses pontos a melhorar, mas é um excelente fundo. Um fundo que, como eu disse, fez uma compra à vista, basicamente por prêmio, porque a gestão conseguiu captar no momento de janela curta e conseguiu fazer essa compra. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, então eu peço que deixem like, se inscrevam, comentem. Lembrando que eu tenho um grupo do Telegram que eu criei para a gente se ajudar. Esse canal quer ser sempre 100% pró-cotista, e lá no Telegram a gente consegue conversar, trocar uma ideia e se ajudar. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.